Efésios 1:4. Diz assim a palavra: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por este culto, por este dia, por essa celebração, por esta ceia, por esses 12 anos. E eu sempre oro, Senhor, dizendo isto e repito: a tua palavra tem sido elementar, essencial, indispensável. Tudo começou por uma palavra. Lá naquele dia, na minha casa, quando eu abri esta Bíblia e li uma palavra ali, o Senhor falou comigo. E poderia até pensar que era coisa da minha cabeça, mas hoje nós percebemos que não era o Senhor falando. E tantas foram, Senhor, as palavras que o Senhor tem nos dado durante esses anos. E a cada culto, suba quem sobe nesta plataforma, Senhor, o Senhor dá uma palavra, e essa palavra norteia, direciona, ilumina o caminho da tua igreja. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fala conosco de novo, mais uma vez, na tua palavra, e nos orienta, Senhor, sobre qual é a tua preciosa, poderosa vontade, perfeita para as nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pelo adiantar da hora, eu não posso ser muito extenso, mas eu quero deixar uma palavra ao teu coração sobre uma convicção que você precisa ter, que é um fato óbvio, mas infelizmente muitos não consideram. Muitos talvez que te veem não reconhecem, muitos talvez não valorizam, e quem sabe até você não tem uma dimensão coerente, precisa, equilibrada dessa obviedade que é uma verdade. Qual é? A tua história, ela não é de agora, e a tua vida não acaba aqui. Quem te encontra, quem nós encontramos, quem nós compartilhamos da vida, quem nós esbarramos na vida, a gente precisa ter uma consciência de que a história de qualquer um não é de agora. Temos uma história que precede. E a nossa vida também não acaba aqui. Temos uma história para seguir. E talvez alguém diga, os opositores da mensagem, muitas vezes os incrédulos, os céticos, os que confrontam, digam: é perigoso dizer isso, porque dizer que a história não acaba aqui, nós não temos controle sobre o próximo segundo da nossa própria existência, e a gente pode falecer. O meu pai, pregando a palavra, faleceu pregando a palavra. Qualquer um pode ter um mal súbito, aí você diz: aí se morre, então a história acabou. Mas quem disse que a história acaba quando morre? Quando a morte nada mais é do que um portal dimensional. A morte nada mais é do que uma passagem para uma nova etapa da vida que não acabou. Por isso o suicídio e as ideações suicidas, que são tão comuns nesta nossa era, a Bíblia diz que nos últimos dias, ante aquilo que os homens vão presenciar, sentir, a opressão, o nível de maldade, aumento da maldade, os homens, muitos desmaiarão de terror, e muitos nesse ímpeto angustiante, depressivo, incorrerão contra a própria vida. E não é mais incomum. Na semana passada ainda eu tive alguns atendimentos, e todos eles, as pessoas falavam da mesma coisa: eu tenho sentido o desejo de morte, desejo de tirar a própria vida. Tirar a própria vida não acaba com a vida.
mas passa para uma nova dimensão da vida mal resolvido. Daniel teve uma visão, em Daniel capítulo 12, de multidões se levantando do pó da terra. E nesta multidão, alguns se levantando e sendo ressuscitados para a vida eterna, outros se levantando e ressuscitados para a perdição e a repugnância. Jesus, em João capítulo 5, você vai ver Jesus declarando abertamente: não fiquem admirados com isto, está chegando a hora em que aqueles que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz. E Jesus usa a expressão todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e alguns ressuscitarão para a vida eterna, enquanto outros ressuscitarão para serem condenados. Até quem morreu sem Jesus ressuscitará. O que a Bíblia fala é que haverá uma segunda morte, que é então a condenação eterna para aqueles que rejeitaram, negaram, e que serão jogados no lago de enxofre. Enfim, haverá esse tempo, mas morrer hoje não acaba com a vida. Desejar a morte agora não acaba com a vida. Abreviar a vida não acaba com a vida, acaba com um estágio dela. Então não vale a pena ir para lá mal resolvido. Vale a pena você viver tudo que o Senhor tem para viver e executar sobre a sua vida agora. Entregar a sua vida nas mãos do Senhor hoje. E obviamente que o que eu quero falar é sobre a sua vida não acabar, especificamente naquilo que você pode construir ainda e que o Senhor pode edificar sobre você. Um projeto extraordinário de Deus. Um projeto que vai dar tempo de acontecer se você parar de perder tempo. Um projeto que vai ser bem sucedido se você entender que os dias são acelerados, que os dias estão sendo abreviados, que o tempo é o agora, e que se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o nosso coração. O pastor Fabiano sempre conta o testemunho dele, falando que a chamada de Deus para ele, que ele não mencionou ali, foi o Senhor dizendo: ou tu vira as costas para o Egito, ou o Egito te ceifará. E aí a pergunta dele foi: até um gato tem 7 vidas, por que eu não posso ficar mais um pouquinho ainda nessa procrastinação? Por que tanta gente faz tanta coisa e segue vivendo, e para mim tem que ser a decisão agora? E a resposta profética para ele foi: é porque existem coisas que para acontecer no futuro eu preciso começar agora. Eu sou eterno, mas tu é temporal. Existem coisas que o teu sim agora vai determinar daqui 10 anos, daqui 12 anos, um dia como hoje, de uma celebração, de uma alegria, de uma contemplação, de um descanso, de uma festa diante de fidelidade de Deus, que é fiel o tempo todo. Mas existem coisas que vão ser construídas num processo de Deus que é cronológico, mas o sim precisa ser hoje. Nós estamos comemorando 12 anos de igreja hoje. É hoje uma festa, uma alegria, uma celebração de um sim, ou muitos sims, porque ali a gente está contando a história, mas desde o início existem pessoas. A igreja começou o primeiro culto oficial com 40 pessoas, segundo culto com 80, o terceiro com 120. Tem gente entre nós que está desde lá, e graças ao seu sim, a sua dedicação, a sua entrega, desde lá a gente está comemorando. Tem gente que chegou alguns anos depois, tem gente que está há menos tempo, mas é graças ao teu sim que nós estamos comemorando hoje também. O Senhor está trazendo, ajuntando, restaurando, promovendo. Mas nós vamos viver um novo tempo. A palmeira está de pé. Um tempo extraordinário está chegando. E para isto, o Senhor te convoca a dizer um sim hoje, de uma vez por todas, um sim. A tua história não é de agora, e ela não termina aqui. Talvez quando a gente vai para o passado, a gente também se prende em culpas, em condenações,
em remorsos. Porque talvez quando olhamos para a nossa história de vida consciente, madura, percebida, também é uma história que muitas vezes tudo que fizemos, ou tudo que fizeram conosco, de alguma forma consegue impedir que a gente tome a decisão. Só que você precisa também entender algo. A sua vida passada não se trata do que você fez, se trata de quem você é. E o que você fez ou o que fizeram com você não é quem você é. Porque o que fizeram com você tem a ver com a tua existência natural. Quem você é começa em Deus. O texto que eu acabei de ler diz assim: porque Deus nos escolheu nele. Antes da criação do mundo, Deus nos escolheu nele. Você até foi gerado nas entranhas da sua mãe, mas você foi escolhido nas entranhas de Deus. E se você entender isso, isso vai fazer toda a diferença, porque talvez o que te impede é uma vida subestimada, é uma vida de negações, de violências, de rejeições. Mas aí o Senhor vem e diz: ainda que uma mãe se esqueça de um filho a quem amamenta, o Senhor que foi quem te gerou nele, e te escolheu nele, e decidiu o teu futuro nele, antes de você ser tecido no ventre, como disse Davi: os teus olhos não estavam escondidos de mim, quando no ventre tu me teceste. Mas isso te liberta, porque tudo que fizeram, ou tudo que fazem, não determinam quem você é. Deus disse a Jeremias, em Jeremias 1:5: antes de você nascer, eu te escolhi, e antes de formá-lo no ventre, eu te designei profeta às nações. Antes de você nascer, o Senhor te escolheu. Ah, mas eu fui subjugado, eu fui rejeitado, eu fui negado, eu fui violentado, eu fui agredido, eu fui esquecida, eu tive uma infância cruel, eu tive uma infância doente, eu mesmo fui mal comigo. Você precisa voltar à origem para viver o propósito de Deus para a sua vida. E a tua origem não é o ventre da tua mãe, a tua origem é as entranhas de Deus. Deus te escolheu para algo. Jeremias foi chamado para ser profeta. Eu fui chamado para ser um evangelista. Talvez você foi chamado para ser um pai de família abençoado, alguém que vai empreender, um profissional extraordinário. Talvez a sua missão seja completamente diferente da minha, mas não há comparações, porque se foi o Senhor que escolheu e o Senhor que determinou, é bom e é necessário. E você dizer não, ou você ficar em cima do muro, ou você não tomar uma posição, talvez muitas outras vidas estejam sendo impactadas negativamente, enquanto o Senhor pacientemente diz: se você ficar calado, socorro e livramento virá de outra parte. Mas você não foi criado para passar a vez, você foi criado para usufruir e aproveitar quando a hora chegar para você, e a hora já é chegada. Diga sim hoje. Alguns têm dificuldade de viver a escolha e o projeto de Deus para a sua vida, porque de fato foram subestimados. Mas há também de se reconhecer que um dos problemas da nossa geração, gravíssimos, é porque muitos são superestimados. Uma geração muito mimada às vezes, muito superestimada às vezes, muito hipervalorizada às vezes, aonde todas as suas vontades, desde o berço, são feitas,
aonde pais pecam pelo excesso dos sims, e o não é tão poderoso quanto o sim. A disciplina é para quem ama. E aí, às vezes as pessoas não conseguem viver o que elas têm para viver, porque elas são superestimadas. E sendo superestimadas, olha só que coisa terrível. Quem é subestimado não serve porque não pensa que não presta para servir. E quem é superestimado não serve porque pensa que não tem que se rebaixar para servir. Quando o Senhor nos chama a todos para o serviço, para servir a sua obra, servir o seu reino, servir uns aos outros. Então entenda uma coisa: se alguém disse que você não presta, você presta. Se alguém disse para você que você não tem que se rebaixar, você tem que se rebaixar sim. Bem-aventurados os que se humilham, pois eles serão exaltados. O desafio de Deus é nos colocar todos nesse lugar de santificação, nesse lugar de vida dedicada ao Senhor para o cumprimento do propósito de Deus. Uma igreja poderosa está sendo levantada, não se engane. Aquilo que você acabou de ouvir não se trata da história de Jesus sobre mim, se trata da história de Jesus sobre todos nós. Eu entendi que a minha história, ela não começava ali, mas ela também não acabava ali, e eu precisava tomar uma decisão de servir o propósito de Deus para a minha vida. E é o que eu oro, e eu prego, e eu ministro há 14 anos. A igreja está completando 12, mas faz 14 anos que o Senhor me levantou como pregador. E a minha oração e a minha mensagem tem sido esta: o Senhor tem dado mensagens que convoquem, que chamem, que ajuntem, que despertem servos, filhos, dedicados, entregues, com a sua vida, entendendo que foram escolhidos por Deus, e que não há nada melhor do que viver a vida que o Senhor escolheu para vivermos. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus, você precisa ir para um período anterior ao teu ventre, ao ventre que você nasceu. A palavra do Senhor. Quando o Senhor me levantou, quantas pessoas se levantaram para dizer: não pode, não deve, não vai, não tem competência, não é capaz. Ou talvez outras pessoas também dizendo: vai dar certo, é bom demais, e o elogio e a crítica tem que ter o mesmo peso. Você tem que saber é o que o Senhor tem para você. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, e responde qual é a missão comum a todos nós: para sermos santos e sem culpa diante dele. Primeira coisa que eu quero dizer, meu irmão, que não haja mais condenação sobre a sua vida, que não haja mais acusação sobre a sua vida, que não haja mais força das palavras de acusação e de condenação. As coisas velhas ficam para trás, ficam agora. Tudo se faz novo, um novo tempo do Senhor, sem culpa, sem condenação, sem acusação, mas a certeza que há regeneração, remissão. Fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Entendemos que o Senhor nos escolheu nele, e aquilo que fizeram conosco ou fazemos contra nós não determina quem nós somos chamados do Senhor. E esse arrependimento e essa consciência me leva à essência, e a essência me justifica, e agora você é livre para viver um novo de Deus, sem condenação, santos e sem culpa. E essa vida de santidade, eu queria concluir com alguns aspectos da santificação. O primeiro aspecto da santificação é a separação, não de Deus, a separação para Deus. Os próximos dias, os próximos tempos, eu não sei quanto tempo teremos,
mas que se levante uma igreja separada para Deus. Que entremos nesse lugar aonde a nossa separação, a nossa consagração, a nossa dedicação é aquilo que Deus tem para a nossa vida, de uma vez por todas. O que ficou muito claro no meu coração há 12, 14 anos atrás foi que eu precisava me separar de tudo que estava me separando de Deus, para viver o que Deus tinha para a vida, para viver o que Deus tinha como projeto, como plano, que era e sempre esteve, mas que eu nunca quis viver. Mas dali para frente agora, ainda daria tempo, mas eu precisava me separar de tudo que me separava de Deus. Às vezes o que nos separa de Deus é a nossa língua. Às vezes o que nos separa de Deus é a nossa medida de régua, de julgamentos. Às vezes o que nos separa de Deus são vícios, são comportamentos, são amizades, são relacionamentos que temos, são ambientes que frequentamos. E aí ninguém melhor para fazer um juízo de valores do que você. Mas o meu conselho para você é: se separe de tudo que está te separando de Deus, e você vai ver como vale a pena viver para o Senhor. Porque santificação não é estereótipo, santificação não é jeito de crente, cara de crente. Hoje eu estou até vestido como crente. Isso não é santificação. Santificação é um coração consagrado, é um coração atento, é um coração separado, é um coração conectado, é um coração dedicado. É alguém que diz: Senhor, daqui para frente, pecado é acidente, não é mais premeditação. Pecado é inevitável, errar é inevitável. O próprio escritor disse: a língua nos faz nos incendiar, mas quem pode controlar a língua? Quem controla a língua é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Mas uma coisa é quando você vê, falei, morre, perdão, Senhor. Outra coisa é a premeditação, é a manipulação. A santificação, o Senhor nos chama a nós vivermos separados para o Senhor. Um outro aspecto da santidade é a purificação. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Se a tua linguagem for uma linguagem purificada, os frutos que você vai comer são bons. Para os puros, todas as coisas são puras. O mundo tem muita maldade, o mundo tem muita promiscuidade, o mundo tem muita iniquidade. Nós não somos ingênuos, mas nós podemos estar no mundo sem pertencer mais ao mundo. Purificados. Purificados pela palavra. Você sabe o que nos purifica? A palavra do Senhor nos limpa. O contato diário com a palavra, o contato permanente com a palavra, o contato diário com pessoas que carregam a palavra, que estão cheios de palavra. Isso vai nos purificando, isso vai nos descontaminando, isso vai nos melhorando por dentro, e o Senhor começa a derramar algo que é puro e que não se contamina. Um terceiro aspecto da santidade é o desenvolvimento. Paulo disse assim em 2 Coríntios que, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Paulo está falando que apesar do corpo ir padecendo, apesar dos sinais externos irem aparecendo, o Senhor vai nos desenvolvendo, o Senhor vai nos aperfeiçoando. Você viu ali o vídeo, eu tinha 30 anos, parecia que tinha 20, né? Passaram só 14, parece que passou uns 40.
Mas eu não quero trocar o que o Senhor está fazendo aqui dentro por aquele jovenzinho de pele lisa e cabelos fartos. Porque é aqui dentro que nós vamos sendo expandidos, crescendo no Senhor, no desenvolvimento, na capacitação, nas experiências com Deus. É uma aventura andar com Jesus, mas vale a pena cada milha. Porque nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós nos expandimos. A mente se abre, o coração é preparado, as mãos são habilitadas. E andar no Senhor é certeza de desenvolvimento. Não está pronto, mas está muito melhor do que foi. E a cada dia o Senhor vai aperfeiçoando. Assim será. A tua casa vai ser aperfeiçoada. A tua vida será aperfeiçoada. Os teus filhos serão aperfeiçoados. Os teus negócios serão aperfeiçoados. Tudo que você botar a mão vai se desenvolver em nome de Jesus. Porque você está numa videira. E a palavra dele diz que na videira, estando nele, tudo que fazemos dá fruto. Sem ele nós não podemos fazer coisa alguma, mas com ele podemos todas as coisas, porque ele certamente nos capacitará e nos fortalecerá para tal, nos nutre para tal, e nós nos desenvolvemos. Nós estamos chegando num tempo de um desenvolvimento muito expansivo da igreja. Você faz parte disso. Você faz parte desse tempo. Você é chamado para isso. E eu quero te convidar a fazer parte disso. O escritor de Hebreus vai dizer que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos duas responsabilidades: tentar ter paz com todos. Teremos? Não, mas o que depender de nós, buscaremos. E buscar essa santificação no Senhor, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí o escritor termina dizendo assim, ó, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, causando perturbação e contaminando a muitos. Esta tem sido a palavra que nos norteia como igreja nesses 12 anos e seguirá nos norteando. Buscar paz com todos, um ambiente pacificado. Jesus disse assim, ó, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Quem que é chamado filho de Deus? Quem busca pacificação e não confusão. Quem busca apagar fogo e não jogar gasolina no fogo. Quem busca consertar as redes e não rasgá-las. Quem busca paz. E quem busca em si mesmo e no Senhor esse lugar de encontro com Deus, de desenvolvimento, de relacionamento, de aperfeiçoamento, de crescimento no Senhor, de separação de tudo que nos separa do Senhor e de plenitude, porque a santificação também é uma plenitude. É a busca, como diz Efésios capítulo 5, da medida da plenitude de Cristo. Pois ele separou alguns, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de edificar o corpo de Cristo, a fim que todos nós cheguemos à unidade de conhecimento do Filho de Deus e alcancemos a maturidade na medida da plenitude de Cristo. Essa vida plena tem na comunhão da igreja. A vida plena não é todas as coisas não são todas as coisas realizadas, mas é a certeza de que se realizarão. Isso é plenitude. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu tenho certeza que acontecerá, porque Deus é fiel. Já fez, faz e continuará fazendo. E aí, quando nós entendermos isso, o texto termina dizendo que ninguém se exclua da graça de Deus. Eu vou encerrar com isso aqui. Amanhã, na segunda mais, eu continuo. Se tem uma coisa que a gente precisa viver, e só conseguimos viver, é a graça de Deus. Não há como viver fora da graça, não há como ser salvo sem graça. Não há como nenhum de nós estarmos aqui, senão pela graça do Senhor. Vocês são salvos pela fé, por meio da fé, mediante a graça do Senhor. Isso não vem de vós,
é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie de si mesmo, antes todos reconheçam que o Senhor é quem salva, o Senhor é quem dá. E o que é graça? Graça é o favor imerecido. Graça é Deus dar a nós o que nós não merecemos. Enquanto a misericórdia é Deus não dar o que merecemos, a graça é Deus dar o que não merecemos. E aí eu encerro com uma explicação de uma escandalosa graça, para que a gente tenha uma noção do que é graça de Deus. Porque por mais que a gente fale de graça, muitas vezes a graça da igreja é seletiva. É graça, mas é graça para alguém que tem algum tipo de merecimento. É graça, mas é graça para alguém que eu me simpatizei. É graça, mas é graça para alguém que de alguma forma merece estar entre nós. É graça, mas é uma graça de uma porta com alguém na porta, cuidando da porta, para ver se quem entra pela porta é digno de entrar pela porta. E aí a Bíblia diz assim, ó, cuidado, que ninguém se exclua da graça, porque quando eu não dou graça, eu me excluo da graça. Quando eu me esqueço da graça que veio sobre mim, eu me excluo da graça de Deus, impedindo que ela venha também sobre os outros através de mim. Porque se um dia a graça do Senhor me alcançou, alguém estava pregando sobre essa graça. Alguém estava falando sobre ela, e aí eu entendi, meu Deus, eu não merecia, mas graças a Deus, por esse favor. Porque às vezes dentro da igreja a gente tem um pensamento, fulano de tal fez tal coisa, eu nunca fiz o que ele fez. Não significa que você não é digno de graça, ou necessitado da graça, porque digno ninguém é. Porque por mais que alguns não tenham pecados tão graves quanto outros, se Deus abrir o telão e expor o pecado de qualquer um aqui, certamente iríamos passar vergonha, ficar com cara de quem soltou um pum na festa. E é literalmente isso mesmo. Se você for seletivo na graça ou negar a graça para alguém, significa dizer que Jesus não precisava ter morrido por você. Então, cuidado e cuidemos, porque nós estamos vivendo um tempo em que nós vamos desfrutar de grandes coisas, e um dos riscos que nós corremos é, quando chega no lugar alto, selecionar quem pode entrar. É aquele camarada que Jesus perdoou ele de uma dívida impagável, e ele encontrou um outro que lhe devia também, e pegou pelo pescoço, dizendo, tu vai ter que me pagar. E aí o Senhor diz, como assim? Eu te perdoei e tu não perdoou o teu? Volta para lá agora e seja excluído da graça. Deus faz o que não merecemos, e nós como igreja escolhemos sermos exagerados na graça, porque se formos exagerados na graça, nós não erraremos. Se formos equilibrados na lei, nós certamente erraremos. Nessas portas já entraram adúlteros, já entraram corruptos, já entraram pessoas que fizeram coisas graves, e entraram também pessoas que fizeram coisas menos graves, mas tanto grave quanto menos grave, só tem um jeito de ser salvo, pela graça do Senhor. O nosso restaurante solidário atende gente de todo tipo que pede uma comida. Chegou pedindo comida, vai receber comida. Se não valorizar, se pisar a graça do Senhor, ninguém é ingênuo, ninguém é bobo. Nós vamos cuidar daquilo que Deus deu, mas a oportunidade é dada a todos que chegam. E como igreja, essa é a nossa missão. Então eu quero te convidar para esses próximos 12 anos, nós manifestarmos a graça do Senhor. Quantos vão aproveitar, eu não sei, mas a Bíblia não diz para eu medir quem vai aproveitar e quem não vai. A Bíblia diz para eu realizar. A Bíblia ensina a nós como igreja produzirmos, manifestarmos o Evangelho da graça. A Bíblia diz assim, a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Eu sou nascido e criado dentro da igreja,
Eu me afastei aos 13 anos e vivi até os 30. Dos 13 aos 30, você não faz ideia de quantas vezes eu fui ameaçado pelos crentes. Se Jesus volta hoje, tu vai para o inferno. Se tu não fizeres o que tem que fazer, ai de ti. E tudo era verdade, tá? Porque de fato eu estava vivendo uma vida promíscua, fora do caminho, iníqua. Mas eu vou dizer para você, eu nunca me converti com ameaça. Eu me converti no dia que o Senhor me constrangeu com a sua bondade. No dia que o Senhor me constrangeu com a sua graça, e aí eu disse: miserável homem que sou. Jogar fora esse amor que eu nem mereço não faz sentido na vida. E a minha oração é para que a gente continue sendo essa igreja. Uma igreja que não se exclua da graça do Senhor. Antes manifesta o reino de Deus até chegarmos à medida da plenitude de Cristo em nome de Jesus. Amém?